Olá, boa noite, bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje o tema é Introdução ao Yoga. Pedi para vocês manterem os microfones fechados, né, durante a aula. As dúvidas serão esclarecidas no final, então anotem as dúvidas, né, para perguntar. No final, levanta a mãozinha que o professor Marcelo vai chamar. E lembrando que a aula é gravada, a gente vai disponibilizar dentro do Classroom. O link vai ser enviado para vocês no grupo de WhatsApp. E assim como a lista de presença, né, que eu já tenho enviado lá para vocês. Então, qualquer dúvida sobre organização, me chama no privado que eu tiro essa dúvida com vocês depois, tá bom? Bem-vindos. Vou passar a palavra para o Marcelo. Boa tarde a todos. Sou o professor Marcelo. Para quem está entrando hoje, talvez não acessou antes. Bom, primeiramente, agradecer os mestres do Yoga Integral, todos os mestres das tradições que possibilitaram o acesso a esses ensinamentos, especialmente ao Sri Aurobindo e a mãe, que sintetizaram e divulgaram o Yoga Integral, essa joia para a humanidade. Agradecer o mestre Ramesh, do Sri Aurobindo Ashram dele, na Índia, pela confiança na gente, na nossa escola, nessa equipe, para dar esse curso que ele criou faz alguns anos, e que é a primeira vez que está sendo facilitado, disponibilizado no Brasil. Espero que tenha mais oportunidades ao longo do tempo. Agradecer o pessoal da escola, da nossa escola, Nada Brahman, Raquel, a Lu, agradecer Prema, da Coessencial, Lucas, que hoje ele está no retiro, não conseguiu participar, e todos vocês, pela presença e também para quem vai ver essa aula gravada. Bom, hoje a gente vai mudar um pouco a modalidade, por isso vou pegar 2 minutos mais para explicar. A partir de hoje, a gente vai dar aula de uma forma diferente, para facilitar o entendimento do conteúdo e também priorizar algumas coisas relacionadas à tecnologia, tá? Então, recebemos feedback de vocês, tivemos uma reunião entre nós e também falamos com o mestre Ramesh e, bom, concordamos em que ver o vídeo com a tradução, né, o subtítulo, não é o ideal, e também eu traduzir o vídeo também não é o ideal, porque fica muito longo. Então, são muitas aulas realmente, todas são muito profundas, mas esse curso é um curso de iniciação. A gente também tem que estar tranquilo de que esse curso não... Por isso que tem um tempo limitado, todos os conteúdos são muito ricos, mas são para ser desenvolvidos no tempo, né? Não é para ficar na ansiedade de não perder nada. Nada vai perder, tá? Mas nos encontrar para poder conhecer mais e aprofundar no que a gente puder juntos, tá bom? E o resto vai ser
desenvolvido ao longo do tempo. Realmente, para fazer uma abordagem profunda como a gente quer, né? Já é profundo, mas bem completa, a gente tem que fazer um curso de formação, né? Com todo o tempo necessário, com diferentes dinâmicas, né? Por isso que esse é um curso de iniciação. Mas mesmo assim é um curso bastante profundo, muito rico, muito lindo, muito abrangente, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai usar as apostilas que o mestre preparou, traduzidas ao português, tá bom? E eu vou dar a aula, vai ser uma aula mais breve e, bom, mais, vamos dizer, vai ter tudo, mas vai ser mais breve, com oportunidade de também falar um pouco mais no final com as perguntas. Se não, se a aula fica ou não é bem entendida no vídeo, ou a tradução fica muito longa, já todo mundo fica cansado, não tem espaço para diálogo no final, e fica um pouco sem ser uma coisa nem outra, tá? Então, a partir de hoje, vamos trabalhar dessa forma. Depois, tanto as apostilas como o vídeo vão estar lá no Classroom, tá bom? E mais uma coisa que vocês ficaram perguntando. Esse curso não foi preparado de uma modalidade na qual não tem material escrito que acompanha o curso, tá bom? As apostilas são uma referência, não é um texto, é só uma referência para acompanhar a explicação, a apresentação. E, bom, e para vocês, depois, se quiserem ler, assim, no Classroom, alguma coisa, tá? Vocês podem acompanhar, mas não é um texto. Algumas coisas, alguns textos, a gente foi traduzindo e vai continuar traduzindo, né? E tem alguns artigos que a gente compartilhou no grupo, que também vão acompanhar. É uma coisa adicional, um esforço adicional que a gente faz e compartilha também gratuitamente com vocês, mas o curso de iniciação não foi preparado pelo mestre com material escrito, tá bom? Ele faz referência a livros, mas a maioria dos livros estão em inglês e estão na Índia ou em algum outro país. Obviamente, sempre é bem-vindo quem quiser ter acesso e comprar o que for, sempre é bem-vindo. Tem alguns textos de Sri Aurobindo traduzidos ao português, mas são um pouco mais complexos. Mas o material que vai acompanhar o curso, que vocês vão poder acessar livremente, basicamente as apostilas, né, que a gente vai traduzir, vão estar lá no Classroom, vamos dizer, não vão estar só lá, né, porque não temos a autorização de liberar, vamos dizer, mas vamos estar lá, vão poder acessar quando vocês quiserem, e depois os artigos, né, que sim, vocês vão poder acessar a informação também quando quiserem. Bom, então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um mantra que é muito auspicioso para hoje que a gente vai começar a falar do yoga. Já apresentamos, né, o Sri Aurobindo e a mãe. Tá tudo ok? Som, vídeo, tudo ok?
Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Om Tat Saviturvaram Rupam Jyotif Parasya Dhimahi Yanna Satyena Deepayet Satyena Deepayet Muito bom. Então, o tema de hoje é uma introdução ao yoga. Pensei em fazer uma coisa que vai ajudar bastante também, porque a gente já compartilhou esse material. Alguns dias atrás, eu compartilhei no grupo um artigo. Tem o link ali no grupo, talvez o Prema pode colocar novamente, que o título do artigo é Yoga, uma visão abrangente do yoga. Então, essa aula está baseada nesse artigo, que é o primeiro capítulo de um livro do mestre Ramesh. Ok? Então, seria bom se vocês podem acessar esse artigo. Eu vou acompanhar com as apostilas lendo esse artigo. Vai ajudar bastante na explicação e no entendimento da aula de hoje, tá bom?
Então, vou compartilhar aqui a tela com as apostilas. Bom, tá ok? Tá vendo as apostilas? Tudo ok? Sim? Bom. Então, primeiramente, né, agradecemos aos mestres, a mãe e o Sri Aurobindo, que comunicaram essa mensagem para o mundo. Bom, essa aula está dentro do curso YES, né? Yoga, Educação e Espiritualidade. E essa aula o tema dessa aula é uma introdução ao yoga, um material preparado pelo Ramesh Bijlani do Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Bom, a primeira questão tem a ver com talvez o que a maioria das pessoas esperariam, né? Uma definição do yoga. E nem o mestre, nem a gente não considera que, vamos dizer, transmitir ou ensinar através de definições não é tão bom assim como pareceria. Por quê? Porque uma definição, pensemos, o que é uma definição? Uma definição é uma condensação, quer dizer, expressa de forma condensada, de forma sintetizada, um certo entendimento, uma certa compreensão que uma pessoa tem de um tema específico. Então, obviamente, por certas razões, bom, é condensado numa definição, porque é mais fácil dizer muita coisa em poucas palavras. Mas quando a gente aprende, o fato de memorizar a definição para o aluno, para a pessoa que está aprendendo, pode dar uma certa impressão de que sabe do tema, né? Mas na realidade nem sempre é assim. Quer dizer, a pessoa que tem a compreensão e leva essa compreensão para uma definição, quer dizer, tem as duas coisas. Tem a compreensão do tema e tem a capacidade de expressar essa compreensão em poucas palavras, tá bom? Mas quem memoriza, quem pode memorizar a definição, não necessariamente tem a compreensão do tema. Então, a gente, nesse curso e em todas as nossas abordagens, a gente não acredita que transmitir esses ensinamentos por meio de definições seja bom. Então, melhor é a gente refletir juntos, tentar ver o significado de todos esses ensinamentos e depois cada um vai poder, de alguma forma, expressar a definição. Bom,
Aqui vamos ir para o artigo. Eu vou ler o artigo, quem não conseguir acessar, não importa, acessa depois, mas vou ler o início do artigo, uma visão abrangente do yoga, porque vai dar o contexto para entender melhor isso, tá bom? Bom, o artigo começa com uma frase do Sri Aurobindo que fala que yoga é o fundamento de toda a vida e consciência no divino. Bom, a palavra yoga evoca algumas imagens muito contrastantes e aparentemente inconciliáveis, que é o que essa apostila está apresentando, né? O que é yoga? Então, a maioria das pessoas vão pensar, bom, yoga tem a ver com asanas, com pranayama, com meditação, talvez nem todas, né? Mas a maioria das pessoas pode associar yoga, fala de yoga e pensa que são posturas, né? Hoje em dia não é tanto assim, mas no passado era muito assim. Então a maioria das pessoas pode ter a imagem de que yoga é posturas, as posturas de yoga, né? Por isso tem uma associação muito forte. Tanto é assim que muitas pessoas falam de yoga e meditação, né? Como se meditação não fosse parte do yoga, como se yoga fosse asana, posturas, e o resto, bom, é alguma coisa adicional, pranayama, práticas de respiração, é meditação. Mas vamos ver que na realidade não é assim. Mesmo que seja o uso comum da palavra, ou a associação mais comum, na realidade não é assim e não tem por que ser assim. Então, outra imagem que pode vir inicialmente, assim, para a pessoa que não está tão envolvida com o yoga, é uma imagem dos yogis que renunciam à vida, né, e que estão na busca espiritual e passam longos anos nas montanhas ou em uma caverna em busca de Deus. Talvez imagens dos filmes, de histórias que a gente tinha escutado, de livros. Bom, hoje em dia também está na moda descrever o yoga como um modo de vida. Cada uma dessas imagens contém uma certa verdade e não é tão difícil conciliá-las quanto parece. Vamos ver como podemos conciliar as técnicas, a renúncia, Deus e um modo de vida. A maneira técnicas, a maneira mais simples de olhar para o yoga é como um processo de autoaperfeiçoamento, um processo que afeta tanto o corpo quanto a mente. Em outras palavras, o yoga torna a pessoa fisicamente mais apta, emocionalmente mais estável e intelectualmente mais ágil. Além disso, no yoga, o processo de aperfeiçoamento é levado até suas conclusões lógicas. Isso é o que tem a ver com essa apostila. Quer dizer, o que elas fariam, as técnicas, asanas, pranayamas, meditação. Basicamente, isso é importante de começar a ver, né, a entender, porque depois, a partir do que a gente vai falar agora, é que vem os tipos de yoga. Quer dizer, os tipos de yoga, eles vão usar um conjunto de técnicas principais. E por quê? Porque esse vai ser o caminho desse yoga. Sem mencionar nenhum tipo específico, se tem um caminho de yoga que vai, ou um estilo, ou um tipo de yoga que vai usar fundamentalmente, por exemplo, as posturas, ou as posturas e os pranayamas, então vai levar um nome específico esse tipo de yoga. Agora, se tem outro tipo de yoga que vai usar principalmente a meditação, ou a exploração da mente, esse vai levar outro nome, esse tipo de yoga. Agora, se tem outro yoga que vai fazer mais ênfase
no trabalho com o prana, que é a energia, né? A energia vital, vai levar, e o despertar da energia latente no ser humano, etc., vai levar outro nome. Se tem um yoga que vai focar mais em um certo tipo de ação na vida, como a gente falou outro dia, vai levar outro nome. Então, cada tipo de yoga vai usar algumas técnicas principalmente. E isso vai definir esse estilo, esse tipo de yoga. E também dentro de cada tipo de yoga vão ter muitos subtipos, vamos dizer, muitos estilos, tá bom? Então, mas vamos tentar pensar juntos sobre isso. Asana quer dizer, em sânscrito, quer dizer postura, uma postura do corpo, não necessariamente uma postura de yoga, né? De fato, a tradução literal é assento, né? Uma posição do corpo. Bom, quer dizer, com isso a gente já vê que asana trabalha com o corpo físico. E vamos dizer, pelo refinamento do conhecimento das técnicas do yoga, claramente não faz falta explicar isso, mas as técnicas do yoga, uma das coisas que elas fazem é melhorar o funcionamento de um determinado aspecto do ser humano. Quer dizer, fazem esse aspecto, essa parte do ser humano mais saudável. Não só mais saudável, senão que possa funcionar num nível superior ao normal do ser humano. Por isso, a gente pode ver nas pessoas praticantes de yoga, ou nos yogis que a gente pode ver nos vídeos, ou na Índia, ou nos livros, que eles conseguiam fazer coisas com o corpo físico que quase ninguém, quase nenhum ser humano consegue fazer. Então, a mesma coisa acontece com outras técnicas, por exemplo, os pranayamas, né? As práticas de respiração, que trabalham fundamentalmente com a energia, então, mas funcionam como uma ponte entre o corpo e a mente. Então, trazem benefícios para o corpo e também para a mente. Bom, pranayama, que é a palavra exatamente, é uma união de duas palavras, né? Prana, que é a energia, né? O que gera e o que mantém em movimento as coisas, né? Algum dia vamos falar mais em detalhes sobre prana. Então, prana ayama, quer dizer, o controle, a regulação do prana. De um ponto de vista mais externo, também a respiração é chamada de prana. Por quê? Porque a função das funções visíveis, físicas, né, do ser humano, a que mais simbolicamente, a que mais representa a vida é a respiração. Por quê? Porque o ser humano pode ficar sem comer, sem dormir, sem beber água por um tempo determinado, mas não pode ficar sem respirar mais que alguns instantes. Então, simbolicamente, a função física que, vamos dizer, que melhor representa aquilo que mantém a vida é a respiração. Por isso que ele também é chamada de prana. Mas não quero misturar muito as informações, porque a gente está ainda começando, mas tem uma distinção, uma diferenciação que a gente tem que fazer, né? Que o yoga fala de muitas coisas que não são físicas, né? Materiais. Por exemplo, um osso, um músculo, né? É uma coisa física, é matéria, certo? Qualquer objeto da vida é matéria. Incluso alguma coisa que a gente não vê, não sei, o ar, o espaço, isso também é matéria, certo? Não, mesmo que a gente não possa ver ou ouvir ou tocar, né? Mas mesmo assim está dentro do plano material. Mas tem coisas na existência que não são materiais. Por exemplo, um pensamento.
né? Um pensamento que a gente vê na nossa mente não pode ser percebido pelos sentidos físicos. Não pode ver, não pode olhar, tocar, não pode, não sei, cheirar, não pode, não pode escutar, tá bom? Como a gente percebe um pensamento por outra capacidade que é, vamos dizer, uma capacidade, tem um nome muito específico em sânscrito, mas é a percepção do observador. Quer dizer, o testemunha, o observador, quando você diz, estou pensando nisso, ou estou me sentindo dessa forma, né? Estou me sentindo triste, ou mesmo que tenho fome, ou estou cansado, ou não sei, tenho muitos pensamentos, ou mesmo tenho vazio na minha mente. Aquilo ou aquele que está percebendo esse pensamento, essa emoção, essa sensação, esse sentimento, aquele é o testemunha, aquele é o observador. E o que ele está observando? Bom, a tristeza, a emoção, o sentimento, o pensamento, o vazio mental, tá bom? Então, aquele que observa isso na sua mente, que de fato está acontecendo, não é nenhuma ilusão nem nada, é o observador. Então, quer dizer, a definição, isso é bem interessante porque ajuda muito a entender também um grande universo de coisas que tem a ver com o yoga, com qualquer caminho espiritual. Não tem nenhum problema com o plano físico, com a matéria, não tem nenhum problema com o plano sutil, também não. O assunto do yoga ou de qualquer caminho espiritual é ver o que é como o que é, certo? No plano físico, todo mundo, vamos dizer, ninguém gosta de se enganar, né? De viver enganado, né? Ninguém gosta de confundir uma coisa com outra. Uma mesa é uma mesa, um cachorro, uma pessoa é uma pessoa, pronto. Agora, se a gente começa a confundir o cachorro com uma mesa, bom, aí vai ter um problema, né? Mas no plano físico é muito fácil diferenciar essas coisas. Mas no plano sutil, quer dizer, no nosso interior, não é tão fácil. Mas traz essa confusão, essa falta de clareza, traz distorções. E as distorções trazem conflito e o conflito sofrimento. Para mim e para outras pessoas. Então, o yoga baseado nos Vedas, no Vedanta, faz muito ênfase nessa clareza interior, de ver o que é como o que é. Ou, dito de outra forma, ver o que é não diferente do que é. Tá bom? Uma mesa é uma mesa, um pensamento é um pensamento. Pronto. Simples. Então, como, vamos dizer, o lugar, o âmbito mais importante para o yoga é a mente, é o nosso interior, porque é ali onde está a diferença. E a gente vai ver hoje como. Por que a diferença está ali e se expressa, né, na nossa vida? Bom, então, o plano físico, os fenômenos do plano físico são percebidos pelos sentidos físicos, né, os 5 sentidos físicos. Agora, os fenômenos do plano sutil não podem ser percebidos pelos 5 sentidos físicos, tá bom? Então, por isso, a definição do plano sutil, ou dos conteúdos do plano sutil, como pode ser uma emoção, um pensamento, é exatamente essa. Aquilo que não pode ser percebido pelos 5 sentidos físicos. Mas ainda a gente não precisa de nenhuma explicação, nenhuma evidência, a gente percebe. Mas percebe com outro, por dizer de alguma forma, com outro sentido. E sentido é essa observação do testemunha, do observador, que não é outro que eu. Eu. Então,
quando eu percebo qualquer coisa na minha mente, um pensamento, uma emoção, um estado determinado, etc., é porque esse observador tem a capacidade de perceber e ser consciente disso. Se não fosse assim, não poderia perceber. Então, essa diferenciação dos fenômenos do plano físico e do plano sutil é muito importante para aprofundar um pouco na compreensão dos ensinamentos do yoga. Só para dizer uma coisa, todo mundo fala hoje em dia dos Yoga Sutras que vão ser mencionados aqui, de Patanjali. Bom, a maioria dos sutras de Patanjali falam do corpo sutil, da mente, do nosso interior. Bom, agora, asanas são posturas, melhoram o corpo físico. E, obviamente, no yoga integral, quando a gente fala do corpo físico, também inclui a energia que sustenta o corpo físico, né? E pode levar o funcionamento muito assim, por cima do funcionamento normal de qualquer pessoa, né? Até a fazer coisas inacreditáveis. Mas mesmo assim, o que está acontecendo é uma melhora do funcionamento do corpo. Agora, no caso dos pranayamas, acontece a mesma coisa. Melhora o funcionamento do corpo e também da mente, né? Porque o pranayama, trabalhando com a respiração e, obviamente, com a energia, né? A parte visível é a respiração, a parte invisível é o prana, a energia, e o prana é o que comanda a mente, então vai ter um grande efeito na mente. E a meditação, bom, principalmente vai ter um efeito, uma melhora naquilo que chamamos mente, né? Ou especificamente o corpo sutil. Agora, até aqui, a gente está falando de melhoras e muito superiores, né, ao normal funcionamento do corpo e da mente num ser humano comum. Mas são melhoras no que a gente falou outro dia, nos instrumentos. Corpo e mente não são outra coisa que instrumentos que a gente usa em nossa vida o tempo todo. Só para trazer, né, o que a gente já falou dos 3 tipos de ações, né? As ações físicas a gente faz com o corpo físico, né? Com o corpo físico. As ações verbais também são parte de uma produção física, né? Quando a gente fala alguma coisa. E a ação mental, bom, a gente está usando a mente. Então, quer dizer que, em síntese, as técnicas, o que elas fazem, as técnicas do yoga, é melhorar o funcionamento dos instrumentos que o ser humano tem para agir no mundo. Agora, bem a pergunta, né? Várias perguntas poderiam acontecer aqui, né? A melhora na função do corpo e da mente é suficiente? Não é suficiente ou é suficiente, né? E vamos para o artigo agora. Desculpa se eu vou para fazer um pouco mais dinâmico, eu vou ir um pouco para o artigo, um pouco para a apostila, tá bom? Então, a gente parou aqui, né? Que além disso, no yoga, o processo de aperfeiçoamento é levado até suas conclusões lógicas. Que melhora não é uma palavra tão simples quanto parece. Depois de alcançar algumas melhoras, a pessoa descobre que ainda há espaço para melhoras adicionais, né? Quer dizer, sempre a gente poderia melhorar um pouco mais o funcionamento dos instrumentos. Como sempre há espaço para progredir, o processo de autoaperfeiçoamento pode se tornar uma jornada para a vida inteira.
Se a viagem for longa, uma forma de torná-la mais simples é ir mais rápido usando a melhor tecnologia disponível. Por exemplo, para percorrer uma distância curta, podemos caminhar. Para uma distância maior, podemos usar um trem. E para ir para outro lado do mundo, preferimos o avião. Como o autoaperfeiçoamento é uma longa jornada, para melhorar o complexo corpo-mente, o yoga usa a melhor tecnologia disponível. Ao longo de milhares de anos, o yoga desenvolveu técnicas como asanas, as posturas, pranayamas, disciplinas de respiração e meditação, que são muito melhores do que simplesmente correr, andar de bicicleta ou nadar. Quer dizer, essas melhoras que as técnicas do yoga trazem são muito boas. Não quer dizer que a gente não está querendo dizer que não são boas. São muito boas mesmo e podem trazer um resultado muito bom em pouco tempo. Tem como uma inteligência muito grande dentro delas, um conhecimento muito refinado do corpo, da mente, dos princípios da natureza, etc., etc., que permite que essas técnicas, se foram usadas corretamente, podem trazer uma melhora muito grande e, diria, rápida no corpo e na mente, muito por cima da maioria das pessoas. Até o ponto de que algumas pessoas podem fazer coisas que parecem milagres, né? As técnicas são a parte visível do yoga. A gente já introduziu visível e invisível, né? Vamos ver por que a questão visível e invisível. Porque o que a gente quer colocar hoje é que talvez a parte visível do yoga, as técnicas, não seja a única, não só a única, senão talvez não seja a mais importante ou a mais determinante para o yoga, para a existência do yoga como caminho espiritual. Então, as técnicas são a parte mais visível do yoga, mas essas técnicas não são suficientes para manter a saúde física e mental. Comer os alimentos corretos na quantidade certa, não colocar no corpo nenhuma substância que possa prejudicá-lo e dormir adequadamente também são necessários para se manter saudável e fazem parte do que é chamado de cultura física no yoga. Renúncia. Quando uma viagem é longa, uma outra estratégia que usamos é escolher uma rota que tenha o mínimo de semáforos, o máximo de viadutos e a menor possibilidade de engarrafamento. Na longa jornada, chamada yoga, tal rota passa pela renúncia. A vida mundana envolve tantas tentações, distrações, obrigações, responsabilidades e conflitos que retarda o processo de autoaperfeiçoamento. Uma saída para esses problemas é renunciar à vida mundana. Se renunciarmos à vida mundana, todos os problemas associados ao mundo desaparecem automaticamente. Bom, tem uma frase ali em hindi, que se não houver um pedaço oco de madeira, é impossível tocar a flauta. Mas o caminho da renúncia física total é um caminho que serve apenas a alguns poucos escolhidos. Para o resto, o desapego, a renúncia interior, é tudo o que é viável e, de fato, necessário no caminho do yoga. No entanto, agora é fácil ver por que os grandes yogis escolhem um local isolado, longe da agitação do mundo, para sua exploração dos mistérios da existência. Deus. Mesmo
uma longa jornada deve ter pelo menos algum objetivo. Quer dizer, agora começamos a ver a parte invisível, vamos dizer. Por quê? Porque até esse momento a gente pode pensar, muito bom. Vamos pensar juntos dessa forma. A gente tem asanas, tem pranayamas, tem meditações, tem, leituras, tem ensinamentos, tem milhares de coisas. Todas são boas, se fossem, vamos dizer, vamos pensar que todas as técnicas são boas, que fazem bem, que tem algum benefício. Agora, a pergunta é, para que a gente faz tudo isso? Para quê? Olha, a gente pode dizer, para me sentir bem, para me sentir mais saudável, para ter mais tranquilidade, estar mais calmo, etc. Muito bom, para ter todos esses benefícios. Mas vamos deixar ali a pergunta e vamos continuar, para não ir muito longe. O assunto é, para que a gente faz tudo isso? Nessa pergunta, nessa exploração, provavelmente tenha muito a ver com o significado do yoga. Tudo aquilo que o yoga fala provavelmente tenha mais a ver com essa pergunta que com só fazer práticas esquecendo o resto. Então, falamos de um objetivo. O objetivo do autoaperfeiçoamento seria um ponto além do qual nenhuma melhora adicional é possível. Quer dizer, o destino, né? O final da jornada, alcançar o autoaperfeiçoamento seria, ou a perfeição, melhor, seria chegar num ponto em qual não tem mais espaço para melhora. O ponto além do qual nenhuma melhora adicional é possível é a perfeição. E essa palavra é muito usada no Yoga Integral, a perfeição. Depois vamos ver o que ela significa. Então, assim, o objetivo do yoga é a autoperfeição. E é uma palavra que o Sri Aurobindo usa em sua definição do yoga. No entanto, o ser humano é, por definição, imperfeito. Só Deus é perfeito. Portanto, o objetivo do yoga é alcançar a identidade ou união com Deus. Em termos do Vedanta, a filosofia subjacente ao yoga, o ser humano é uma manifestação de Deus. Portanto, a união é, na realidade, uma autodescoberta. Tornar-se consciente de Deus dentro do indivíduo é em toda a criação, ser consciente de Deus no indivíduo e em toda a criação, realmente é o objetivo do yoga. Yoga, que vem da raiz verbal sânscrita yuj, que significa união ou unir, significa literalmente isso, união. A união que isso implica é nos tornarmos um com o que realmente somos no nível mais profundo. Tá vendo? Isso dá uma ideia de alguma coisa da parte invisível do yoga. A parte visível são as técnicas e a parte invisível é esse para quê. Resumindo, Deus é o objetivo do yoga, o que equivale a dizer que a perfeição é o objetivo do yoga. No entanto, mover-se desde o ponto
no qual estamos agora, em direção à perfeição, também é chamado de yoga. Assim, yoga é tanto a jornada quanto o destino, tanto o processo quanto o resultado. Podemos pensar agora, né? Porque alguma pessoa poderia dizer, bom, mas por que é assim, né? Por quê? Talvez não seja assim, mas se a gente for sincero, né, sem sequer ler algum ensinamento espiritual nem nada, o que a gente procura na vida, mesmo seja consciente ou não consciente, é o bem-estar. Algumas pessoas chamam de felicidade, outras chamam de cura, outras chamam de, não sei, de liberação, outras chamam de expansão, iluminação, integração, união. Mas essas são palavras que são relativas à pessoa. Por exemplo, se a pessoa sente que tem, em sua percepção, que tem muita escuridão, então provavelmente a pessoa fale o que a pessoa procura é mais luz. Então pode chamar o que ela procura na vida como iluminação. Se uma pessoa se sente muito oprimida, né, muito fechada, muito limitada, então provavelmente a pessoa sinta o caminho espiritual como uma liberação de tudo aquilo, né? Então chame a sua busca como de liberação. Aquele que sente algum tipo de, não sei, sofrimento, doença e tal, pode chamar de cura, né? E assim, né? Mas na realidade, todos esses nomes, o que elas representam, são formas relativas de ver a mesma coisa, a mesma realidade, que é de união da consciência individual com a consciência divina, de integração, da eliminação da divisão. Bom, então, a gente pode chamar de um bem-estar total em todo momento e lugar, podemos chamar de plenitude também. Bom, agora, mesmo na vida, ou mesmo na prática de exercícios e técnicas, ou mesmo em certos estudos, a gente tem um certo bem-estar. Mas esse bem-estar é transitório. Ele vem, dura um tempo e vai embora. Por exemplo, depois de uma aula de yoga, né? Esse bem-estar não fica o tempo todo, né? Dura um tempo, depois vai embora e o estado muda. Por quê? Porque esse bem-estar é um estado interior e a natureza dos estados é mudar. Então, tá tudo bem com isso, mas se a gente quisesse bem-estar, então a gente ficaria satisfeito depois da aula. Não precisaria procurar mais. Por quê? Então, os seres humanos não só procuramos o bem-estar, senão que queremos não só queremos bem-estar, senão queremos cada vez mais bem-estar, mais tempo, mais amplo em todas as situações da vida. E isso não é uma escolha individual. Provavelmente tem a ver com a nossa natureza. Então quer dizer que não podemos escolher não buscar. Podemos fazer como nos auto-enganar, como que a gente não vê, como que não precisa, etc. Mas no fundo está esse impulso. Então, sendo que todos os bem-estares são transitórios, mas a gente procura o bem-estar total, então tem uma diferença ali, né? E que é um pouco, esse é outro olhar, né, sobre o que está dizendo aqui o texto, que a única forma de alcançar o que a gente, de forma natural, de forma essencial, procura na vida, que é esse bem-estar total em todo momento e lugar, a única forma de alcançar isso não é como resultado de uma prática ou de uma ação, senão vamos dizer, entre aspas, é o resultado da união com
o fundamento da existência, que aqui é chamado de Deus, mas pode ser chamado de qualquer outro nome. Absoluto, o todo, o fundamento da existência, etc. Isso é um aspecto muito importante para refletir, para poder ampliar nosso conceito do yoga e, vamos dizer, e como o yoga se relaciona com todas as áreas, né, visíveis, por dizer de alguma forma. Então, continuamos com o texto aqui. Deus entra no yoga não apenas como alvo, mas também como uma ajuda indispensável. Em uma jornada longa e difícil, e o yoga é uma jornada longa e difícil, também buscamos orientação, proteção e ajuda de alguém mais experiente e poderoso. No yoga, Deus é o poder sem cuja graça não podemos fazer muito progresso. Deus precisa de instrumentos para agir e nosso guru pode ser esse instrumento. Assim, Deus é nosso farol na jornada chamada yoga e sua força pode operar por meio do guru. Ainda, outro ponto em que Deus entra no yoga é como aquele a quem nos entregamos. Em nosso mundo errático e imprevisível, render-se a Deus é uma receita para a paz que não pode ser superada. A rendição não é um processo passivo. É uma subordinação ativa, voluntária e feliz de nossa vontade individual à vontade de Deus, porque sabemos que Ele sabe o que é melhor. Ele sabe melhor do que nós até mesmo o que é bom para nós. No yoga, fazemos nossa parte para o autoaperfeiçoamento, deixamos o resto com a graça de Deus. E até onde vai o ritmo de nosso progresso, nos rendemos a Deus. Tendo falado sobre os múltiplos pontos em que Deus entra no yoga, ainda é possível praticar yoga mesmo sem acreditar em Deus. Um ateu pode abordar o yoga como um processo infinito de aprimoramento pessoal que o levará ao autoaperfeiçoamento. Porém, pode ficar impaciente ou ansioso, pois não terá disponível a certeza que vem de crer na graça de Deus. Ele está sozinho na longa jornada. Ele também estará vulnerável às convulsões emocionais, porque em vez de render-se a Deus, estará procurando uma explicação mental para cada evento inexplicável da vida e para cada revés em sua jornada rumo ao autoaperfeiçoamento. Modo de vida. Então vamos avançando. Melhorar o complexo corpo-mente melhora apenas os instrumentos superficiais, que é o que está dizendo a apostila aqui. Quais são os instrumentos superficiais? O corpo com a energia, que os instrumentos são os veículos que nos permitem agir no mundo. A gente age com o corpo físico, sustentado pela energia, com o nível emocional e com o nível mental, que é o intelecto. Esses são os 3 instrumentos. Mas, como fala aqui o artigo, um instrumento é como uma faca. A gente falou o exemplo outro dia. É bom ter uma faca afiada. As técnicas são como afiar a faca. Quer dizer, uma faca é um instrumento. A função da faca é cortar, tá bom? Se a faca está mais afiada, vai cortar melhor. Asanas, pranayamas, meditações, etc. melhoram o funcionamento dos instrumentos. É como afiar a faca. Esses instrumentos vão funcionar melhor, mas isso não é suficiente para chamar esse tipo de práticas que melhoram o corpo e a mente de yoga. Esse é o ponto aqui para refletir. Por quê? Vamos ler o texto. Com a mesma faca afiada, pode-se cortar frutas e vegetais ou esfaquear alguém. Da mesma forma, estar fisicamente apto, ter muito boa energia, corpo físico muito saudável, flexível, ágil, etc. Ter um intelecto
agudo, como que chamam, ágil e estar emocionalmente estável, permitirá que uma pessoa faça melhor seu trabalho como professor, qualquer trabalho da vida, como professor, médico, engenheiro, gerente ou cientista, mas com os mesmos atributos, quer dizer, corpo físico, energia, emoções, intelecto afiados. A pessoa poderá também ser um melhor ladrão ou terrorista, né? Pensemos, só de imaginar alguém que quer fazer um terrorismo, né? Não pode realmente ter sucesso no seu objetivo se não está emocionalmente estável, se não tem um intelecto ágil, se não está fisicamente e energeticamente em condições, entendeu? Então, realmente a prática de técnicas que melhora a função dos instrumentos não alcança para chamar o yoga, as disciplinas do yoga, de uma disciplina espiritual. Esse é o ponto aqui. Então, o yoga não pode ser uma disciplina espiritual se ajudar um professor tanto quanto ajuda um terrorista. O yoga é uma disciplina espiritual porque não apenas melhora, quer dizer, não estamos rejeitando a parte vício das técnicas. É isso, mas com aquilo. Então, o yoga é uma disciplina espiritual porque não apenas melhora o complexo corpo-mente, mas também nos ensina como usar esses instrumentos. Quer dizer, como usar é a guia do para quê. E essa é a guia que vem dos ensinamentos. Melhor apenas também nos ensina como usar esse equipamento. É a orientação disponível no yoga baseada em e a orientação disponível no yoga é baseada em uma filosofia espiritual. Como vocês já leram o artigo do o que é a que espírito se refere à espiritualidade, então vocês já sabem que uma filosofia espiritual é uma filosofia que fala daquela essência da existência. Quer dizer que uma disciplina espiritual é espiritual porque é guiada pela essência da existência, da essência do que somos. Não é guiada pelos pensamentos ou nem por qualquer coisa diferente do que essa essência é. Portanto, essa orientação espiritual não permitirá que uma pessoa se torne um terrorista. É ali onde está a diferença. Podemos levar apenas 1 hora por dia nas técnicas que melhoram nosso equipamento, mas temos as 23 horas restantes para usar esse equipamento. Então, somente se trouxermos o yoga para tudo o que fizermos durante essas 23 horas restantes é que o yoga se tornará um modo de vida. Tá bom? Vamos deixar o texto aqui, vamos à apostila. Então, agora podemos responder a pergunta, né? A melhora na função do corpo e da mente não é suficiente? Não. Não, quer dizer, não alcança para ser um yoga. Por quê? Pelo que a gente já falou. Porque yoga é mais do que a melhora do equipamento. Então, tá vendo? A melhora na função do corpo e da mente não é suficiente? Não, porque o corpo e a mente são meros instrumentos. E na realidade, a diferença... Temos 2 coisas que podemos falar. Primeiro, que existe talvez outras disciplinas que possam melhorar da mesma forma, igual ou melhor que o yoga, né? Possam melhorar o funcionamento do corpo e da mente. Mas não necessariamente essas disciplinas têm uma orientação espiritual ou são uma disciplina espiritual. Mas o yoga, sendo uma disciplina espiritual, não pode ser só uma disciplina para a melhora da função do corpo e da mente. É muito mais do que isso. E sendo muito mais do que isso, é realmente ao contrário, né? Quer dizer, essa melhora do corpo e da mente, dos instrumentos, é para um objetivo maior, que é o que a gente está falando agora.
Então, yoga não só tem técnicas para melhorar a função dos instrumentos, também tem orientações sobre como usar os instrumentos. E é esse aspecto que é principal, central no yoga integral. Né? Estamos nesse curso de iniciação ao yoga integral. Bom, é muito importante ver isso, que o yoga integral, uma das coisas que ele faz, porque o yoga integral é uma síntese dos yogas, é trazer para o centro da mensagem, por dizer de alguma forma, é que as orientações no yoga são a essência do yoga, né? Que vão ser usadas para agir no mundo de uma certa forma, né? E isso pode tornar a vida de uma pessoa uma vida espiritual, ou fazer de um caminho espiritual, ou de uma prática ou de uma ação qualquer, uma prática ou uma ação espiritual. Quer dizer, o que faz na visão do yoga integral, o que realmente faz que um exercício, qualquer um, mesmo que seja os exercícios formais do yoga, ou qualquer exercício como nadar, andar de bicicleta, correr, que seja qualquer exercício, seja espiritual ou não, que seja yoga ou não yoga, não é, o que determina isso não é se aparece num livro de yoga, se foi ensinado por algum mestre na Índia, não, o que determina é se esse exercício, essa ação é feita com uma certa atitude interior, que a gente chama de atitude yógica, atitude espiritual. Portanto, para o yoga integral, qualquer ação na vida pode ser espiritual, pode ser yoga. Não só as ações que a gente está acostumado a ver dentro do âmbito do yoga, como dar uma aula, não sei, estar sentado em meditação, fazer um asana, recitar um mantra. Obviamente isso é a parte visível. Mas desde o ponto de vista do yoga integral, qualquer ação da vida, por mais cotidiana que seja, se é feita com a atitude correta, é espiritual e é yoga. E de fato, o yoga integral, o Sri Aurobindo não inventa isso. Ele pega da mensagem do Karma Yoga no Bhagavad Gita, né? A gente vai ver agora um pouquinho mais. Então, essa atitude de para que usar os instrumentos, ou como usar os instrumentos e para que, tem a ver com as orientações. E isso que faz completa a visão do yoga, né? Na visão do yoga integral. Então, aqui integramos, né? O que é yoga? O yoga tem a parte visível, né? As técnicas, que é o mais conhecido, asanas, pranayamas, meditação, etc. Mas também tem outra parte que podemos chamar de menos visível, mais invisível, mas tanto ou mais importante, que são as orientações sobre como usar nossos instrumentos, o corpo e a mente. Então, temos, se a gente faz com uma equação, né? Temos que yoga é técnicas, né? E também a orientação. Então, técnicas mais a orientação de como usar e para quê. O yoga tem a parte visível e a invisível, né? E por que a parte invisível? Pelo exemplo que a gente deu de afiar uma faca. Não alcança com afiar uma faca para chamar os instrumentos, né, para afiar um instrumento para que essa disciplina seja espiritual. Para que uma disciplina seja espiritual, tem que ser guiada pelo Espírito. E essa é a orientação. Ali fala, em vermelho, orientação. Bom, o que orienta, o que guia, né, as nossas ações no mundo tem que ser o Espírito. O Espírito quer dizer a essência do ser humano, o divino expressado no ser humano. A gente vai falar agora com um nome mais específico. Então, essa é a visão do yoga, no yoga integral. Como essa guia, essa expressão divina, que é o que o Sri Aurobindo chama de divino, ao que é chamado nos Vedas de Brahman,
o absoluto, o todo, o fundamento da existência. Então, a expressão divina no ser humano não pode dar outra coisa que a guia correta, que uma guia que seja a melhor possível no momento. Aqui inclui não só o que é melhor para mim, senão para a natureza e para as outras pessoas. Então sempre a guia do Espírito, a guia do Divino é a melhor, e por isso no Yoga Integral tem um papel, uma função principal. Se não, como a gente sempre fala, se não o nosso vamos dizer, o Espírito, né, a expressão do Divino, que no Yoga Integral se chama de alma, e mais especificamente de ser psíquico, se não é o ser psíquico quem guia nossos instrumentos, a parte emocional, a parte intelectual, a energia, o corpo físico, se não é o ser psíquico, então é outra coisa quem está guiando, que é o que acontece a maioria das vezes. Os instrumentos são instrumentos, como a faca, qualquer um pode pegar e usar. Então, se quando não é guiado, esses instrumentos não são guiados pelo ser psíquico, então são guiados pelo ego. E como o ego, ele essencialmente tem uma visão distorcida das coisas, começando pela gente, então, os instrumentos vão funcionar sob essa guia, e o resultado sempre vai ser algum tipo de conflito que traz sofrimento para mim e para os outros. E é exatamente o que yoga quer diminuir. Por isso que a parte mais importante no yoga, para o yoga integral, é essa parte invisível. A partir disso, do que a gente falou, então, essa parte invisível, que é a guia do espírito, faz que uma disciplina qualquer, que uma ação qualquer, vire uma disciplina espiritual. Que uma disciplina espiritual exatamente é isso, não é praticar exercícios ou técnicas que as pessoas consideram de espiritual. Não. A realidade de uma disciplina espiritual porque é guiada pelo Espírito, não importa qual é a manifestação externa. Obviamente, quando os instrumentos são guiados pelo ego, tem sempre algum tipo de conflito, incomodidade, insatisfação, sofrimento, que é o que o ser humano quer se liberar, né? Está muito claro. Mas quando a gente, vamos dizer, um resultado muito evidente da guia do espírito, da guia da alma, na nossa vida, quando podemos seguir as orientações do ser psíquico, é uma paz interior muito mais duradoura, né? Muito mais permanente. Torna a vida mais significativa, né? A gente começa quer dizer, uma das consequências também evidentes de começar a ver minha verdadeira essência, né, como uma expressão do divino, automaticamente vai ser possível para mim, vou ser capaz de ver que também tudo quanto existe tem a mesma essência, que é realmente a mensagem que tem o artigo anterior, né, que compartilhamos. Ver a visão espiritual da vida é ver tudo como uma expressão do divino. Então, quando posso ver minha essência como a expressão do divino em mim, também posso ver que tudo é o divino em forma da natureza, dos animais, de outras pessoas, etc. E isso torna a vida mais significativa. Porque começamos a compreender também o propósito de nossa vida, de nossa existência aqui, que é o desenvolvimento humano, viver cada vez mais guiado pelo divino, e ser sempre que for possível uma influência positiva para os outros. Uma das coisas que o Yoga Integral traz para tem aí alguém que
Tem um problema com o áudio aí. A visão, hoje em dia está muito, né? Todo mundo gosta de falar de cura, etc, etc. Desde o ponto de vista da saúde integral, vamos dizer, ou da cura integral, vamos dizer, a única forma de chegar perto do que a gente chama de cura, né, é aos poucos se abrir a essa compreensão. Quer dizer, a compreensão da unidade da existência é parte necessária da cura. Sem isso, não é possível alcançar. Por quê? Porque a falta dessa visão quer dizer que a gente vai ter uma visão limitada e vai estar muito identificado com a nossa individualidade. E isso vai ser o primeiro obstáculo para exatamente para isso, para obstaculizar a cura. Então, qualquer visão da cura em qualquer disciplina tem que contemplar a visão espiritual. Já a partir de agora não é tão necessário que eu explique todos os conceitos, porque a gente vai avançando aos poucos, então já é falado. Bom, essa visão espiritual da vida leva a seguinte frase do Sri Aurobindo, né? Toda a vida é yoga. Toda a vida é yoga. Quer dizer que as 24 horas do dia a gente não só pode viver o yoga, senão que temos oportunidades para viver o yoga. Por quê? Porque yoga não é outra coisa que, vamos dizer, a vida não é outra coisa que ações, né? Tanto que a gente age ou deixa de agir, tudo é ação, né? Então, e também são escolhas. Então, toda a vida é yoga porque todo o tempo na vida a gente tem espaço para agir de uma forma espiritual, guiado pelo Espírito, né? Então, e ainda a gente tem espaço para cada situação é uma oportunidade para aprender e para ver, né, a vida como não tanto como coisas boas ou ruins, senão como situações que permitem a gente dar uma oportunidade de colocar essa guia, essa orientação no dia a dia. Então toda a vida é yoga. Bom, o que faz a gente na vida? Tem nosso trabalho, temos nossas tarefas, né? Fazemos escolhas o tempo todo, né? O tempo todo na vida a gente está escolhendo o que fazer. Faço isso, faço aquilo, né? E na vida tem situações que são, né? Temos altos e baixos na vida. Tem situações boas, dias que temos situações ruins, que coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Bom, a vida é isso, e a maioria dessas coisas a gente não controla, né? Muitos gostaríamos de controlar, mas o que acontecesse, o que a gente quiser, mas isso não é assim, não é a vida. Então, a vida é tudo isso, né? Mas se a gente, quer dizer, a vida não é outra coisa que ações, e se a gente conseguir colocar a guia, a orientação da alma em todas as nossas ações, independentemente do que a gente fazer na vida, então a gente vai poder viver uma vida de yoga. Não só dentro da aula ou quando a gente faz uma prática, mas em toda a vida. E essa forma, esse modo de vida é o que vai permitir transformar nos transformar, nos purificar.
É a forma talvez mais rápida de purificar corpo, mente, e de trazer de chegar mais perto de alguma forma desse bem-estar total que o ser humano procura. Bom, yoga é mudança, né? Yoga tem a ver o que muda. Muda basicamente quem guia, né? Qual aspecto do ser humano está guiando os instrumentos? Essa é a mudança, e é uma mudança essencial. E muito importante, porque de uma forma a gente vai ter certos resultados e de outra forma a gente vai ter outros resultados. Então aqui está pegando um pouco a definição, né, do Sri Aurobindo, né, que yoga é um movimento em direção à autoperfeição. Perfeição não é um conceito, uma ideia de alguém que quer, a gente tem que ser perfeito dessa forma, não. Perfeição, na terminologia do Sri Aurobindo, quer dizer ser cada vez mais aquela essência que eu sou. A perfeição é isso. Por quê? Porque a minha essência é Deus, é o absoluto, é o fundamento da existência. Então, quando eu viro com minha essência, eu viro perfeito, porque o absoluto é perfeito. Perfeito quer dizer que não tem falha, não tem defeito, não pode ter. Tá bom? Então, do lugar onde eu estou agora, vou caminhando, né, até a perfeição. Bom, esse caminho ou esse movimento se chama de autoperfeição. Quer dizer, um movimento gradual para cada vez ir mais perto do que eu sou, do que verdadeiramente sou, e me afastar do que eu não sou. Quer dizer, da identificação com a superfície da mente e todas aquelas coisas que realmente não sou eu. E esse movimento, esse caminhar em direção à autoperfeição é chamado de progresso espiritual. Tá bom? Então, o yoga integral é uma síntese dos tipos tradicionais de yoga. Quais? Hatha Yoga, que usa primeiramente principalmente as asanas, né, como seu caminho de perfeição. Depois Raja Yoga, que é o yoga de Patanjali, né, que usa a meditação, a exploração da mente como o caminho principal. Raja Yoga também é parte do yoga integral. Depois no yoga integral temos o yoga do Bhagavad Gita, que é chamado de o caminho triplo, né, porque fala de 3 tipos de yoga, que é chamado de Karma Yoga, o yoga da ação, Bhakti Yoga, o yoga da devoção, e Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. Então, o caminho triplo são 3, vamos dizer, entre aspas, 3 caminhos que são chamados do caminho triplo, e é dos quais que o yoga do Bhagavad Gita fala. Todos esses yogas, Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e, além disso, também o Tantra Yoga, todos eles formam parte da síntese do yoga, que é o yoga integral. Mas o yoga do Bhagavad Gita tem uma importância central, por esse fato de colocar importância na atitude da pessoa para a vida, que é o que realmente mais facilmente leva o yoga para a vida e propicia a transformação. E além disso, permite escolher a cada um o seu tipo de vida, entendeu? Cada um pode trabalhar de uma coisa, fazer outra coisa, viver em tal lugar. Não precisa talvez nem fazer asanas, né? Mas se conseguir levar a atitude do yoga, quer dizer, a guia do espírito a cada ação, vai ser um yoga muito mais completo, talvez, que ficar praticando asanas. Essa é a mensagem do Bhagavad Gita. Bom, o yoga integral é essa síntese, né? Que visualizou o Sri Aurobindo e a mãe materializou, comunicou para o mundo de uma forma prática e muito maravilhosa. Então, aqui algumas, só para finalizar, né? Algumas reflexões, né, que fazemos juntos.
então, para fazer mais um pouco mais dinâmico isso, que é sobre o yoga, né? Todas essas afirmativas abaixo são verdadeiras, exceto A significa união, B busca unir corpo e mente, C é uma disciplina física e mental, D é um caminho e um objetivo. Bom, é a D. Não, peraí, exceto, não, se confundi. Quer dizer, todas são verdadeiras menos a B, que busca unir corpo e mente. Quer dizer, o yoga significa união, é uma disciplina física e mental e é um caminho e um objetivo, mas não só busca unir corpo e mente. Na realidade, não é unir corpo e mente não é suficiente. Seria sem contemplar o espírito não fica completo para o yoga. Outra mais, yoga. A, é uma disciplina espiritual que requer a renúncia à vida mundana. B, é uma disciplina espiritual para autoaperfeiçoamento. C, é um conjunto de asanas e pranayamas. D, é meditação. E além de asanas e pranayamas, meditação, em combinação com meditação, formam yoga integral. Então vamos dizer, a resposta correta é a B. Yoga é uma disciplina espiritual para autoaperfeiçoamento. Mais uma. A relação entre yoga e meditação é: A. Yoga é uma prática física, enquanto a meditação é uma prática mental. B. Yoga é uma parte da meditação. C. A meditação faz parte do yoga. D. Se a meditação for adicionada ao yoga, o yoga se torna completo. Vamos ver a resposta correta. C. A meditação faz parte do yoga, né? Não é yoga e meditação. Tudo é yoga. Feito de diferentes formas. Ou através de diferentes técnicas. Mais uma. Yoga A. É um conjunto de asanas e práticas de respiração. B. Inclui meditação. C. É um caminho fácil para uma boa saúde. D. Inclui asanas, práticas de respiração, meditação e uma mudança em nossa atitude perante a vida. Vamos ver a resposta correta. A D. Yoga inclui asanas, práticas de respiração, meditação e uma mudança em nossa atitude para a vida. Bom, então chegamos ao final. Uma leitura sugerida, aquela que eu falei, né? Esse livro do mestre Ramesh, é Primer on Yoga, que é uma introdução ao yoga, poderia ser chamado, teoria e prática. O capítulo 1, que a gente viu, Yoga, uma visão abrangente, é o artigo que a gente compartilhou com vocês, capítulo 1 desse livro. Aqui uma foto do Sri Aurobindo Ashram. Lembrando que esse curso tem a opção também de, no futuro, a gente viajar juntos e fazer um retiro com o mestre Ramesh lá no Sri Aurobindo Ashram, na Índia, se tiver interesse, e completar o curso também. Bom, se tiver perguntas, comentários, além de perguntar aqui, pode mandar um e-mail, né? O contato coessencial@gmail.com. E obrigado. Bom, tentamos fazer uma aula mais completa do que com as apostilas, integrando o artigo. Acho que ficou bastante claro a visão da aula. Então, bom, fica aberto para alguma pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. Marcelo, a pergunta aqui. Está dando eco para mim. Agora, pode falar. Beleza, obrigada. É uma pergunta que teve aqui no chat, é se tem esse livro em PDF. Como assim?
O livro que você compartilhou no slide, perguntar aqui se tem ele em PDF. Não, não tenho não. Tem o projeto, né? Mas tudo leva muito tempo, é muito esforço. E tem o projeto de traduzir o livro e, bom, disponibilizar também mais para frente. Mas aos poucos a gente vai compartilhando assim partes dos livros, artigos, com o apoio também de vocês é mais fácil, né? Porque mais pessoas podem ficar envolvidas e, bom, tem recursos para disponibilizar tudo isso que realmente tem muito para compartilhar. Pode falar, Geise. Como que o yoga integral traz toda essa parte que é esse desenvolvimento espiritual? Né? De que forma que isso é colocado mesmo? Porque os asanas, pranayamas, a meditação, a gente já sabe. Bom, exatamente como a gente falou, fazendo ênfase nas orientações para as nossas ações na vida. No yoga integral, nada é rejeitado. Vamos dizer, nada que ajude o ser humano, que seja uma ajuda que possibilite, que faça possível essa caminhada desde onde a pessoa está em direção à perfeição, à união, nada que ajude a pessoa nesse caminho é rejeitado. O que é rejeitado é tudo que quer tirar a pessoa desse caminho. Então, vamos dizer, sabendo que, na realidade, o que realmente me ajuda a chegar mais perto, dar passos para chegar mais perto daquele objetivo final da vida humana, que é a união, né? Que é a perfeição em termos do yoga integral, sabendo que esses passos não vêm como consequência ou como resultado de exercícios. Então, o yoga integral não coloca muito ênfase ali. Deixa para o indivíduo, para cada pessoa, escolher se quiser fazer muitos ou poucos exercícios, mas, obviamente, valoriza e reconhece todos os benefícios que eles trazem para o corpo e para a mente, mas coloca atenção no que realmente faz a diferença. Só por praticar esses exercícios, a gente não chega, não evolui, não tem evolução. O que realmente traz a evolução é colocar a atitude yógica, a guia espiritual, no que você faz, seja asana, pranayama, meditação ou qualquer ação na sua vida. Só que em asana, em pranayama ou na aula de yoga é muito fácil colocar a atitude yógica ali, mas na vida não é tão fácil. Então, se o ser humano ficar só com práticas isoladas, em retiros, né, na nossa casa, na aula de yoga, só fica o yoga restringido ali, vamos dizer, não. A atitude yógica parece real, parece como que a gente está conseguindo uma grande coisa, mas na realidade quase qualquer um poderia conseguir. Pega uma pessoa da rua atrás, faz esses exercícios e também vai ter essa atitude yógica. O que realmente traz o yoga para a vida, transforma, purifica o ser humano e faz a pessoa evoluir realmente é o esforço que ela faz para levar a atitude yógica para a vida, para as suas situações da vida, ver a vida como oportunidades para aprender, para uma e outra vez levar a atitude yógica guiada pelo Espírito, pela nossa essência, e se beneficiar de tudo. Se a pessoa considera que técnicas, pranayamas, meditações de qualquer tradição, não da Índia só, são boas para essa pessoa, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se uma pessoa talvez não tem sintonia, também tudo bem. Porque a evolução não vai acontecer desde o ponto de vista do yoga integral, não vai acontecer como um resultado de uma certa
quantidade de exercícios. Mary Jane? Mary Jane tem uma pergunta aqui? Ou levantou a mão? Já estamos para concluir. Boa noite. Boa noite. A pergunta mais é para saber se a aula prática de yoga que a gente teve hoje também vai ser compartilhada, a gravação, para a gente praticar durante a semana. Sim, sim. Hoje não deu tempo para mim, preparando essa aula, não deu tempo para disponibilizar, mas fique tranquila que no máximo no fim de semana, até domingo, todas as aulas vão estar disponíveis para vocês. Mais é gratidão mesmo. Gratidão. Aproveitar aqui que teve também uma pessoa que perguntou aqui, Marcelo, se seria possível compartilhar os vídeos em inglês do mestre Ramesh para quem... Claro, sim, sim. Podemos colocar no Classroom também o vídeo original. Quem quiser acessar também pode acessar. Sem problema. Oi, boa noite. Boa noite. A minha câmera tá aqui meio um complexo aqui com ela, mas a voz está indo? Tá. Estamos escutando, sim. Oi, nossa, maravilhosa essa aula. Quero muito agradecer, me trouxe uns conceitos que realmente eu estava precisando ouvir. E aproveitando a pergunta eu acho que foi a Geisa que fez uma pergunta anterior sobre a parte espiritual. Então, tem uma dúvida. O instrutor de yoga, né, que está fazendo as aulas, está ministrando as aulas, orientando as pessoas, não sei mesmo, caberia a ele levar a parte filosófica durante o processo, ou esse processo, ou essa atitude de levar a palavra, né, a filosofia, a teoria, não sei, de repente vai atravessar o aluno ou a pessoa que está ali descobrindo a prática inicialmente física. Consegue entender? O instrutor, se ele introduz a teoria no momento da prática dos asanas, isso cabe, sabe? Isso atravessaria um aluno que talvez estivesse interessado só nas práticas físicas. Isso é interessante fazer? E no yoga integral não tem nenhuma assim prescrição rígida. Não é, a gente não fala que sempre, não tem aquilo de que sempre, em todo momento e lugar, isso tem que ser feito, ou sempre isso não deveria ser feito. Tudo depende da pessoa, do momento, do que é. Vocês sabem, né? O universo está em movimento, as pessoas são diferentes, são a cada momento diferentes. Então, o yoga integral deixa uma grande liberdade para o professor, o instrutor, decidir o que considera melhor para o momento. Então, em alguns casos pode ser muito bom, e em alguns casos pode até ser ruim. Mas vou trazer o ensinamento da aula de hoje. Se você leva a orientação do yoga, que é estar guiado pela alma e não pelo ego, para a sua ação, então, no momento de você tomar essa decisão de se compartilhar ou não compartilhar com o aluno a filosofia, em vez de tomar a decisão, que é, como a gente falou na apostila, é uma eleição, uma escolha que a gente tem que fazer na vida o que eu vou fazer? Vou compartilhar com esse aluno ou não vou compartilhar? Será bom ou não será bom? Bom, da onde tem que vir a decisão, a escolha? Bom, a orientação espiritual, a orientação do yoga, segundo o yoga integral, é que a escolha seja feita com a guia da alma, não com a guia do ego. Se você fizer essa escolha com a guia da alma, então, com certeza vai ser a escolha correta. Perfeito. Gostei muito. Obrigada. Bom, vamos então encerrar a aula. Lembrando que sempre vai ter oportunidade para
perguntas, né, para continuar falando. E, bom, desejando um bom fim de semana para todos, né, agradecendo aos mestres, Sri Aurobindo e a mãe, ao mestre Ramesh pela confiança e por disponibilizar todo o material. Raquel, Luciana, Prema, bom, Lucas que não conseguiu estar, todos vocês, né? Então tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Namastê.